Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Brião e eu vou mostrar rapidamente um pouco, né, uma visão geral sobre o Arduino, tá? E sobre essa visão geral, eu estou usando esse material que é da Unicamp, tá certo? Então o Arduino é uma placa, tá? Daqui a pouco eu pretendo fazer uma filmagem para mostrar não o Arduino Uno, mas eu tenho aqui em mãos o Arduino Leonardo. Depois eu vou apresentar essa placa aí fisicamente. Infelizmente estamos em pandemia, eu não tenho os recursos necessários para apresentar né, uma prática razoável. Então, o que nós iremos fazer é apresentar, né, de forma teórica o Arduino, tá bom? Então, eu quero mostrar mais embaixo, tá, alguma ideia aqui que é o Arduino. Eu já tinha mostrado antes, né, na aula passada, que o Arduino é uma plataforma open source, tá? Foi criada em 2006 e é possível fazer vários projetos, tá? São placas extremamente úteis, né, para diversas aplicações. Aqui vejo que eu tenho uma placa Arduino lá embaixo e eu tenho uma placa que se conecta, que se chama Shields. Tá? Então existem shields onde eu posso conectar e aqui tem um outro shield. Então eu posso, enfim, conectar diversos tipos de shields, como shields para robótica, como shields para medição de temperatura, enfim, existem vários, tá? Aqui existem alguns projetos, existem projetos até no uso de robótica, tá? Instrumentações, certo? Braços mecânicos, drones. Então você vê que é possível aí realizar vários projetos. Então aqui é uma visão do nosso Arduino, tá? Então é a visão dele, ele tem o microcontrolador, eu já tinha mencionado, que era o Atmega 328, a tensão de operação é 5 volts, tá? Existe uma tensão de entrada ali que recomenda-se que seja de 7 a 12 volts, tensão de entrada, os limites é de 6 de 20, sem queimar, né? Pinos de I/O 14, 6 deles têm eles têm suporte ao PWM, né, que é aquela onda que a gente pode simular a diminuição, né, da tensão, mas fazendo em picos de, de, de tensão. Tá? Tem 6 entradas analógicas, as correntes nos pinos digitais é de 40 microamperes, tem uma memória flash de 32K, um SRAM de 2K e um clock de 16 MHz. Tá? Então é algo bem interessante. Então, para a gente poder trabalhar, né? Então, a gente pode, né, nós podemos conectar para fazer funcionar o Arduino, não é necessário ter uma fonte, né, uma fonte como pilha ou como bateria, né, ou como uma fonte variável. Eu posso muito bem utilizar o cabo do USB do próprio computador, ele já faz a alimentação correta, tá? Então, nós podemos utilizar aí a USB para fazer isso, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, eu posso dar um zoom aqui, tá? Da descrição da pinagem, tá? Então, nós temos 3,3 volts aqui de saída, 5 volts, ground, né? Aqui temos o ground, que é o GND, aqui tem um VIN de tensão de entrada, tá? E nós temos outros pinos aqui, pinos analógicos que eu posso trabalhar com ele, eu tenho pinos digitais aqui, sendo que eu tenho esses pinos que são interessantes para TX e RX, que esses pinos são muito utilizados para envio de dados seriais, tá? Então, temos aqui a nossa, digamos, nosso hardware para ser utilizado, e aqui está o microcontrolador Atmel, tá? 328, certo? Temos também sinais de interrupção, e entre outros, tá certo? Esses sinais aqui, SDA e SDL, eu me lembro que era possível nós conectarmos aí barramentos I2C. Com isso a gente pode trabalhar aí, né, usando poucos pinos, né, porque ele serializa alguns dados. Enfim, tá aqui, ó, I2C, SC, SDA, SDA, SC. Tá?
Bom, aí nós temos uma protoboard, tá? Uma protoboard, nós vimos na aula passada, que você compra baratinho em qualquer casa de eletrônica, e ela é extremamente útil para prototipagem de circuitos, tá? Você conecta aí os circuitos e você trabalha com eles, tá? Então nós temos essa configuração aqui, ó. Posso dar um zoom aqui para mostrar para vocês que existem, claro, cada protoboard tem um jeito, mas aqui nesse ponto nós temos linhas, fios aqui, ó. Então eu posso conectar algo no J e no F aqui no 1, né? Vejo que temos F1 aqui no J1, eles se conectam. Mas, por exemplo, eu não posso conectar o J1 com o J40, tá? A menos que eu tenha um fio que eu faça a conexão. E aqui eu posso conectar todo esse lado aqui, todo esse lado aqui, tá? Então, é uma maneira que a gente tem para trabalhar com Arduino. Veja que aqui é uma conexão, né, de resistores em paralelo e em série, tá? E aqui tem os fios que conectam, né, que estão ali achurados, né? Bom, eu vou mostrar esse projetinho aqui. Esse projetinho é o mais básico que tem, o projeto de um LED. Tá? Se bem que o pino 13, ele é, ele é um pino que ele já tem um LED na própria placa que ele acende. Tá? Ele tem embutido. Eu não sei se está aqui, ó, eu posso até mostrar para vocês, mas eu acho que esse LED aqui, ele é um desses aqui, ó. É um desses aqui. Talvez aqui, ó. Tá? Não estou lembrado, tá? É por aqui. Tem um LEDzinho, que você não vê ele, mas quando você conecta o 13, ele sai funcionando. Então, é uma maneira de a gente poder ah, testar. Tá? Aqui nesse caso, eu estou jogando 5 volts, tá? Porque eu tenho GND, que é 0, e 5. Então, uma diferença de potencial de 5 volts, sendo que eu tenho um resistor aqui para não queimar o meu LED. Tá? Então, eu uso um resistor aqui, que eu não me lembro se é 330, né? Que é um resistor aí bastante interessante para não queimar o nosso LED. Então, está aqui o LED. Né? Então, um LED, na verdade, é um diodo, e um diodo que ele emite luz. Tá? Então, ele emite luz aí. Nós temos sempre quando nós pegarmos um diodo, a gente vai ter o ánodo e o cátodo, né? Temos aqui, de acordo com o risco, de acordo com esse diagrama, né? Sempre quando nós temos esse flat spot aqui, é onde está o negativo. Tá? Então isso aí nos ajuda a saber o que é negativo e o que é positivo aí. Claro que a gente tem que instalar alguma coisa. Né? Vamos supor que eu já liguei o Arduino, já liguei um cabo, já liguei isso aqui, mas eu tenho que fazer um teste. Se eu ligar assim, provavelmente funciona, porque eu estou jogando 5 volts de saída ali. Então, automaticamente já está funcionando esse LED. Não tem nada para fazer, porque ele está colocando 5 volts GND e está acendendo o LED ali de forma ininterrupta. Tá? No entanto, se eu quiser controlar esse LED, né, de alguma forma, eu tenho que modificar a estrutura. Por exemplo, ao invés de eu colocar 5 volts aqui, ó, eu vou puxar um fio do 5 e conecto lá no meu 13. Veja que interessante. Ó. Ou eu coloco, né, eu posso deixar o GND aqui, ou posso botar a placa do outro lugar aqui e puxar esse GND, tirar daqui e colocar aqui do lado. Certo? Mas eu tenho um 13 ali. Esse 13 por enquanto não faz nada. Então eu vou explicar uma maneira de como as coisas funcionarem. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou entrar aqui no meu browser, tá? Vou entrar aqui no meu browser aqui, tá? E aqui dentro eu vou colocar arduino.cc. E o arduino.cc é um site oficial do Arduino, veja que interessante. E nós temos explicações, né? Nós temos experiências, documentação, muita documentação aqui. E nós temos a parte de software.
E na parte de software aqui, ó, quando se clica na parte de software, nós podemos baixar o Arduino IDE. Tá? O Arduino IDE nos permite a execução, né? A execução de programação, tanto para Linux, quanto para Windows, quanto para Mac OS, nós conseguimos executar, programar coisas e colocar dentro fazer, né, jogar esse resultado aí da nossa programação na placa, carregar ela com código, tá? Então, chegamos nesse nível aí. Vamos então, vou mostrar para vocês como é que eu vou chamar o meu Arduino, tá? E que eu tenho. Ó, eu tenho um Arduino aqui instalado na minha máquina, tá? E o Arduino tá meio híbrido aqui, tá pela máquina aqui, tá abriu, tá? Aqui é um teste que eu fiz, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como é que é esse teste. Então você programa em linguagem C. Ó, tem include, aqui coloca a library, aqui uma constante int, né? Você coloca variáveis inteiro, você usa uma string frase, você usa uma espécie aqui, um objeto estático e inicializa. Você tem o void setup, quando você liga o Arduino as coisas são inicializadas, e você tem loop infinito, que esse loop infinito, né, o que está dentro do loop, ele vai rodar em loop mesmo, ele vai estar num while true, tá? E dentro desse while true você faz o que você quiser, tem for, né, tem tudo direitinho aí. E o delay que ele pausa o sistema, né, pausa durante tantos milissegundos, tá? Isso aqui, obviamente, não é do nosso interesse, esse aqui é um programa zerado, né, que não faz nada, tá? A gente já cria um sketch assim. Eu vou abrir aqui o Blink. Blink é o mais comum, tá? É o teste mais comum aqui que nós temos. E qual é a ideia do Blink? Tá? Fazer com que pisque um LED. Tá? Nesse caso, nós temos uma constante aqui que se chama LED built-in. E o built-in é o LED que já vem no Arduino. Tem na placa um LEDzinho. Então eu não uso LEDs externos, nem placa de prototipação. Eu simplesmente digo que o pino, que se chama LED built-in, que já é uma constante, ó, que já está lá no nosso no Arduino, né? É uma constante que eu já uso, uma palavra reservada. Eu digo que é saída. Sim, um LED é uma saída, um botão é uma entrada, né? Então eu digo que meu modo de pino ali, meu pin mode é LED built-in output. Pronto, inicializei, mas por enquanto isso não faz nada. O que vai fazer alguma coisa é void loop. Ele entra num loop infinito, tá? E no loop infinito eu tenho digital write, onde eu vou colocar o sinal alto no built-in. Eu vou colocar, ó, high is the voltage level. Eu vou colocar o nível de tensão alto. Eu vou ligar o LED, tá? Aí espero um segundo e depois eu coloco em desligo, né? Desligo o LED e coloco em um segundo. Tá? Então ele fica piscando. Um segundo liga, um segundo desliga. Um segundo liga, um segundo desliga, tá? É claro que eu preciso apertar aqui em compilar e depois verificar, certo? É óbvio que aqui eu teria que escolher qual é a placa que eu vou usar, né? Existem vários tipos de Arduino. E aqui a porta, que a porta no caso não aparece para mim porque eu não tenho nenhum Arduino conectado. Mas a partir disso, se eu conectar um Arduino, automaticamente ele vai conseguir dizer, olha, existe, por exemplo, na porta tal do teu computador, um Arduino conectado, e ele vai dizer que é o Arduino, ele já vai ler que tipo de Arduino é, e a gente não precisa mexer, e a gente faz, né? Clica aqui, ó, para carregar na placa, e a placa já sai
carregando, né? Já sai funcionando, tá? Mas depois eu vou mostrar isso, tá? Eu estou mostrando de forma geral como é o funcionamento, tá? Bom, eu vou sair daqui, tá? Vou deixar aqui tá aqui nossa página, tá? Vamos aqui, ó, pensar nesse nessa configuração. Então, aqui nesse caso, eu quero fazer diferente. Eu quero usar esse LED aqui, só que eu quero que eu controle esse LED, não o LED built-in que está aqui. Tá? Eu quero usar um LED que está aqui. Então, para usar esse LED, eu quero gerar pulso para esse LED. Para gerar pulso para esse LED, eu vou gerar, vamos supor que eu vou usar o 13. Então, eu vou puxar esse fio aqui vermelho e vou conectar no 13. Tá? Conectei no 13, deixei o GND aqui, deixei o resistor, deixei tudo certinho, mas aí eu teria que modificar a programação. E a programação, eu crio int LED 13, e aqui faz toda a diferença. Em vez de utilizar a constante chamada built-in, né, LED built-in, eu vou utilizar a variável que eu criei, chamada LED. Tá? Pronto. A partir daí ele já tem que funcionar. Tá? É tranquilo. Tá bom? Bom, vamos em frente. Tá aqui o código que eu tinha mencionado. Tá? Beleza. Aí aqui, como eu faço para piscar dois LEDs que fiquem piscando alternadamente. Então eu tenho uma GND aqui, ó, que liga nos dois, ó. Liga nos dois aqui, tá? Só que eu tenho o 10 que vai ligar o meu vermelho e o meu 6 que vai ligar o verde, tá? Vejam que sempre quando você tem uma GND aqui, ó, a gente precisa colocar resistores para não queimar. Tá? Então, quando eu colocar o pino 10 vai ser o LED 1, o pino 2 LED 6, né? É basicamente isso. LED 10 é o vermelho, LED 6 é o verde. Então, eu vou dizer que os dois são output. E aí, na hora, quando eu estou no loop, um vai estar ligado e o outro desligado durante um segundo. E depois o outro vai estar ligado e o outro desligado em um segundo. Então, você consegue programar os LEDs. Mais do que isso, você pode ter, por exemplo, 30 LEDs e fazer algo interessante neles, né? Você pode comprar 100 LEDs e fazer uma espécie de controle de imagem nos LEDs. Aí a imaginação é de vocês. Ao invés de utilizar um int para cada LED, se usa um vetor de LEDs e se conecta, faz um for aqui para conectar todos os pinos que a gente queira, né? Claro que existe um número fixo de pinagem, mas existem manhas para a gente lidar, por exemplo, em acessar cada LED a partir de um endereço, enfim, tem várias formas, tá? Mas não é o caso desse curso. Eu vou depois deixar uma bibliografia vasta para vocês estudarem, tá bom? O que mais a gente tem aqui? Temos o push button, que é um botãozinho desses muito baratinho, tá? O push button ele tem essa estrutura aqui, ó. Nós temos o botão, uma entrada, tá? Que é uma tensão, nós temos ligados a um GND e nós temos o botão que vai ser pressionado. Ele tem essa forma, tá? Porque ele é um projeto, é um circuito, ele já tem um resistor dentro dele, né, que nos ajuda. Tá? Então, é um componente de funcionamento bem simples. Tá? É um circuito, né, que a gente tem que ter um resistor, uma resistência interna para apertar. Então a gente tem esse comando aqui. A gente tem que ter isso aqui, né, para poder fazer o funcionamento. Tá certo? Se eu aperto, se bem que não é bem assim, se bem que eu já fiz de forma direta e funcionou. Claro que ele usa 5 volts, eu usei 3V3. Então, se você pressionar o botão, você liga o LED. Se você larga o botão, você desliga. Então, como funciona?
O botão ele está conectado, ó. Vamos ver aqui. O botão ele está conectado aqui, ó. O LED. O LED está conectado no 7, ó. E o botão está no 10, né? Então tá aqui, ó, botão no 10, LED no 7. Aí a gente vai colocar o pin mode, ó, LED output, mas o botão, que é 10, ele é input, tá? Porque a gente vai ler dado, que é a pressão do nosso dedo. E aí eu tenho uma variável toggle, que é uma variável auxiliar booleana, que no início ela é falsa. Então ela vai entrar aqui, ó, ela não entra nesse if, entra aqui no else, né? If toggle igual a true, não, falso. Então ele vai colocar o LED apagado. Se isso aqui já é do próprio sistema. Se eu fiz a leitura do botão, ele vai fazer com que a minha variável toggle, que era falsa, vira true. Tá? E aí, quando ele entra nisso aqui, ele vai entrar num while, que entramos em um loop infinito por segurança, caso contrário, o LED sempre mudará se o usuário ficar com o botão pressionado. Então, enquanto eu ficar pressionando o botão, ele fica nesse while infinito. Se eu libero o botão, ele sai fora daqui, né? Sai fora desse true aqui. E agora meu toggle é true, né? Ele é false true. Aí o que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui, ó, no digital write high, né? Então ele ligou o botão. Se eu apertar de novo o botão, ele fica falso. Se eu apertar de novo o botão, fica true. Se eu apertar o botão, fica falso, assim por diante. Tá? Então, é um programinha para ler o estado de um botão. Tá? Temos o PMW, né? que é um sinal que ele imita um valor analógico. Ao invés de ser 0 ou 5, ele pode colocar 2,5. O 2,5 é dado assim, ó. Por exemplo, eu vou diminuir, eu vou fazer isso aqui, ó. Esse sinal aqui, eu estou emulando um sinal analógico, né? Estou emulando ele, usando Pulse Width Modulation. Tá? A gente está usando modulação de largura de pulso. E aí, com isso, dá para a gente brincar com o motor. Tipo, alterar a intensidade de rotação do motor de forma interativa. Então, a gente coloca isso aqui no 10, ó. Vejam que o sinal PWM, o Arduino Uno possui 6 portas com capacidade PWM. 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Então ele escolheu colocar GND no motor aqui e 10 aqui. Como é que a gente altera o PWM? A gente altera aqui, ó. Eu digo lá que o meu motor é 10, digo que o meu motor é saída, aquele sinal de saída, e aqui eu tenho um for que eu vou jogando valores analógicos, eu vou aumentando gradativamente a potência do motor. Então, analog write, eu jogo um valor pequenininho e vou aumentando a velocidade do motor de forma dentro a cada 2 segundos, né? Se a gente multiplicar 10 vezes 2, 5, 6, então vai ficar de 2.560, 2 segundos e meio mais ou menos, né? É que vai demorar para o motor chegar na velocidade máxima. E depois ele vai diminuindo até parar. Ele vai ficar no loop infinito fazendo isso, tá? Então tá aqui, ó, envia um valor I, o analog write, ele envia o valor I para uma saída digital com suporte PWM, tá? Então é isso aí, né? Dá para brincar muito com muita coisa, dá para a gente usar servo motor também, tá? Então, ó, é um componente que também faz parte do sistema elétrico e um sistema mecânico, porém com maior precisão. Enquanto o motor DC permite que mudemos a intensidade da rotação, o servo permite que giremos um ângulo já definido, né? Então ele tem um motorzinho que gira um ângulo. Isso aqui é legal porque é um motorzinho que dá para fazer mandíbulas, né? De bonecos, braços, etc, etc. Então tá aqui, ó. Se coloca ele tem três fios. O VCC é um fio vermelho para alimentar o servo. GND é a terra, é o GND, né? O ground. E o signal, fio normalmente amarelo, que vamos usar para mandar o sinal para o servo, né? Que é para uma porta que também tem a PWM, para botar de 0 a 255. A gente tem 256 combinações, itens aqui
a gente poder alterar esse servo. Então eu vou conectar ele dessa forma sem resistor nenhum, né, direto na placa. Como é que eu faço esse servo funcionar? Eu utilizo aqui, ó, include servo.h, definir o pino 10, ó, vejo que ele está conectado no 10 lá, então eu crio um servo pin e aí eu crio uma instância da classe servo. E aqui, ao invés de colocar pin mode, né, saída, eu uso servo.attach, né? O attach seria conectar, né? Seria fazer a conexão, incluir, né, o pino do servo 10 para o servo. E aí eu faço uns loops, então eu começo a iterar o ângulo de 0 a 180, ele vai jogar, manda um ângulo para o servo que vai de 0 até 180 graus, e depois ele diminui esse ângulo. Pronto. Simples assim, tranquilo, tá, pessoal? Não, se usa aí uma programação bastante interessante para modificar, né, para escrever, enfim, ângulos para o motorzinho, tá bom? Para o servo. E aí tem mais coisas, né? Temos mais sensores, temos potenciômetros, que é um resistor variável, temos um LDR, que é um resistor cuja resistência se altera dependendo da luminosidade, temos um sonar que detecta barreiras físicas, né? Temos muitas coisas aí que a gente pode trabalhar, tá? Enfim, o que mais aqui temos para a gente poder discutir? Nós temos aqui o seguinte, ó, nós temos um LDR potenciômetro para alterar a intensidade de luz de um LED caso queira trocar o LED pelo motor LDC. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode conectar aqui um potenciômetro. O potenciômetro ele tem três entradas, que é o ground, que é o 5 volts, e um botão analógico aqui, ó, um fio analógico, que ele vai te dar uma informação analógica de 0 a 255. E aí, com essa informação analógica, a gente pode fazer o que quiser, aumentar a velocidade de alguma coisa ou diminuir, graças ao potenciômetro. Ah, então, o que mais temos aqui? Então tá aqui, ó. Claro que ele também colocou um LDR, ó. O LDR é um resistor cuja resistência se altera dependendo da luminosidade. Ele também colocou, não precisaria ter isso, né? Por exemplo, se tem a luz também. Se não tiver luz, não vai funcionar, porque ele vai servir como uma resistência tão grande que não vai passar corrente nele. Então, vamos ver aqui com calma. Aqui, ó, os pin modes é LED como output, tá? E aqui as entradas, tá? Que eu faço as leituras analógicas do LDR, tá? E do potenciômetro, que é o 3. Então eu consigo aqui, ó, com uma precisão de sensor de 10 bits, iremos dividir por 4 para conseguir valores da faixa de 0,255. Porque 10 bits, pessoal, é 1024 combinações, 2 na 10. Mas nós não queremos 2 na 10, nós queremos 256. Então, nós vamos dividir por 4, certo? E aí, eu faço, né, escrevemos esses valores analog write, né, logo depois que foi feita as leituras nos LEDs 1, LEDs 2, que são os valores que foram colocados ali. Então, eu consigo aí, na verdade, um LED vai ser utilizado para o potenciômetro e o outro para saber a intensidade de luz. Tá? São LEDs aí que vão servir. Outro aqui, ó, outro ponto interessante do Arduino é que a gente pode enviar strings para uh, o a nossa IDE. Né? Isso é bem interessante, eu vou mostrar agora. Aqui eu tenho um exemplo, tá, de um sonar. Então, o sonar, que é o sensor ultrassônico, ele tem 4 pinos VND, e tem um T eco e o GND, tá?
Então eu conecto cada um deles em pinos diferentes. Aqui eu coloco meu VCC, o meu 5 volts, GND 5, e eu coloco esses dois aqui que são importantes para a leitura, que é o eco, e tem ali um valor ali, tá? É óbvio que a gente precisa incluir a biblioteca Ultrasonic nele e encapsular ela, né, entrando no menu Sketch, Import Library, Add Library, selecionar esse arquivo que foi baixado, que é o Ultrasonic, e adicionar ele em Sketch Library Ultrasonic, tá? Aí, trabalhando com o Ultrasonic, a gente vai incluir ele, a gente vai colocar os nomes, que é o Echo Pin e o Trigger Pin, tá? Recebe o pulso de eco e envia pulso para gerar o eco. Então, ele envia um pulso, né? E volta o pulso, tá? Temos aqui os dois sinais aqui. Aí começa o serial. O serial é importante porque o serial ele inicializa a forma de como enviar caracteres para o computador através do cabo USB. E aí eu consigo ter um debug, por exemplo. Aí eu digo que o pino do trig pin tem que ser out, o echo pin, como recebe o eco, né? Ele tem que ser input. Eu crio um loop e aí eu faço algumas questões, umas questões aí que é enquanto serial.available maior que zero, eu vou adicionando, né, concatenando dados que eu escrevo lá, porque tem uma janelinha, né? Vou até mostrar aqui para vocês no Arduino, ó. Só para vocês terem uma ideia. Tá? Arduino, beleza. Aí eu tenho aqui, vamos ver se eu tenho um monitor serial. Ó. Pá, não tem como abrir, porque eu não tenho, infelizmente, eu não tenho como abrir porque eu não tenho Arduino conectado na minha máquina. Mas ele abre uma janela e essa janela você pode escrever dados, como se fosse uma leitura de uma caixa de texto. E aí eu coloco send, enviar, ele envia esse dado usando serial.read, pega o input. Se eu escrever on, ele vai imprimir o dado do sonar em centímetros, que usa ultrasonic.ranging, né? E aí eu coloco print ali NCM e dá-lhe um delay. Então vejo que interessante, né? Ele imprime ali qual é a distância desse sensor, desse sonar aí, tá? Bom, ah, então, pessoal, eu vou mostrar para vocês o poder que temos agora, né? Eu vou abrir para vocês aqui o Arduino de novo, tá? Vou mostrar aqui para vocês sobre um projetinho que eu tenho, tá? E esse projetinho aqui, que é o Scroll, tá? Na verdade, eu peguei um projeto pronto e eu atualizei. Ele usa Liquid Crystal, tá? Que é o cristal que ele usa LCD. E esse Liquid Crystal aí eu tenho acesso, né? Eu tenho como usar o LCD, mas o LCD ele é, digamos assim, ele é um shield que eu conecto na minha máquina, né? Então eu vou mostrar agora. Olá, pessoal. Estou gravando agora utilizando a câmera do meu celular, tá? Não é uma grande resolução, mas eu quero mostrar aqui as duas placas, tá? Então eu tenho aqui, ó, esse aqui é o Arduino Leonardo, tá? Então vejam que esse aqui, vamos ver, vou ajeitar o foco aqui que tá mal pra caramba. Vamos ver aqui. Ele ficou com esse foco aí. Esse aqui é o Leonardo, tá? Então o Leonardo é um pouco maior que o Arduino, tá? Tá aqui a descrição aqui embaixo. Ele é uma placa Arduino, né, legítima, tá? Você pode encontrar em qualquer site, né? Em qualquer site aí você encontra. Depois posso até mostrar para vocês como encontrar uma placa dessas, tá? E aqui é o nosso LCD Shield, tá? Esse LCD Shield também se encontra
em qualquer loja aí de eletrônica, tá? São Paulo, Florianópolis, enfim. Florianópolis tem uma grande empresa, né, que trabalha. Já tem push buttons onde eu posso também fazer uma programação. Existem pinos aqui onde eu posso conectar e vincular isso para fora, né? Então você tem aí uma gama de entrada, uma gama boa interface aí para você trabalhar, tá? Então eu vou conectar esse shield aqui, ó, de acordo com a pinagem, ó. Então, sempre vendo, eu quero fazer a conexão. Você terá que analisar qual pinagem, qual é a disposição desses pinos, tá? Então, no caso aqui, ó, eu tenho uma pinagem assim, ó, certo? Felizmente a minha câmera não está com bom foco, tá? Mas nem está alterando o foco aqui. Eu queria que alterasse, mas não está deixando alterar, mas tudo bem. Então eu faço a conexão, tá? Ó, vejam que sempre colocando essas pinagens aqui como referência, tá? Ó, o que mais temos de referência aqui? Uma referência também que nos ajuda é aqui, ó. Ali diz 5 volts a 0, a 1, a 2, a 3, a 4. Tá? Tá aqui, ó. Certo? Se vocês não estão vendo por causa da minha qualidade de câmera, aqui é que estão todos esses pinos. Esses pinos serão referências para a conexão a partir dos pinos analógicos que estão na placa, que eles estão descritos aqui. Tá? Então, faço a conexão, né? Faço a conexão ali, física. Muito cuidado para não entortar os pinos, tá? Então, fiz ali a conexão. Beleza. Tá? E aí eu vou conectar um cabo USB. E essa placa já está programada, pré-programada aqui. Então, é óbvio que ele vai mostrar já o resultado daquele programa que eu mostrei para vocês do LCD. Tá? Então, eu procuro aqui a minha pinagem de entrada, tá? E faço aí a conexãozinha na minha placa. Tá? Então, vamos ver aqui. Aqui, ó. Só um minutinho que eu vou colocar aqui. Não é fácil estar com uma mão. Aí. Tá. Então, tá aqui, ó, né? Vejo que aqui tem uma frase, né? É uma frase que eu coloquei, até eu utilizei esse projeto para um trabalho do meu filho, tá certo? E ali diz o nome, né? O nome do meu filho ali. E é um robozinho que a gente fez de papelão e na barriga do robô, que era de papelão, a gente colocou esse LCD. Olá, meu nome é Robotnik. Esse nome em homenagem aí aos antigos adoradores da Sega, né? Então, temos isso, tá? Temos isso aqui e é um projeto de N projetos que você pode construir, tá? Você pode construir N projetos. Eu vou mostrar mais detalhes daqui a pouco. Então, pessoal, eu já tinha falado, né? Vimos agora um projeto do LCD, só para a gente poder rapidamente, antes de eu mostrar mais detalhes, tá? Eu criei uma frase aqui, ó, que é a frase onde eu programei, o LCD com os botões RS, né, EN, D4, D5, D6 e D7, que são os pinos que ele precisa ser associado. Existe aqui, né, quando você vai utilizar aqui a biblioteca de LCD, ele já vem com alguns comentários explicando o que a gente tem que conectar, né? Então isso já nos ajuda bastante. Aqui o setup é o número de colunas e linha, né, que vai começar. Então vai ser no 1 em 1, no beguinho ali. E aqui eu vou printar a frase. Eu vou dar um print na frase, delay de 1, e aí eu faço um for, né, de 156 posições, onde eu faço um comando chamado scroll display left. Estou rodando à esquerda para você ler toda a frase, né?
E aí terminou, ele volta lá para o 1,1 e imprime a frase. Tá? Então é simples assim, é um projeto bem simples. Você veja que é uma programação lógica, tranquila de se trabalhar. Né? Isso aí é magnífico. Né? Quando se a gente quer trabalhar com automação residencial, enfim, com qualquer outro tipo de uso de internet das coisas. Ah, eu quero controlar as luzes da minha casa. Tem como controlar. Tem como controlar, olha só. Existem milhões de projetos aí, né? Então, você pode usar aqui, ó, relés Arduino exemplo. Então, como é que eu controlo lâmpadas? Né? Como é que eu faço para controlar lâmpadas de casa? Então, aqui tem um projeto, né, de como você vai ligar lâmpadas. Obviamente, esses fios aqui que não estão vendo, um deles vai ter que ser ligado no nosso numa fase, né, da luz, 110 volts ali, mas você tem o restante dessas fases aqui conectadas no relé para ele fazer a ligação. Porque isso aqui é um interruptor. Só que um interruptor comandado pelo Arduino. Aqui no caso é comandado por botões. Então veja que você tem um módulo relé aqui, ó, que é muito útil para a gente poder trabalhar. Né? Então essa parte aqui toda é voltada para o Arduino e essa parte aqui toda é voltada, né? A gente pode ter duas chaves aqui conectadas aí para uh, para o uso residencial mesmo, utilizando corrente alternada, tá? Que mais? Isso aqui, ó. Aqui está um modelo bem simples de se usar. Vou colocar um zoom aqui, tá? Então, eu tenho duas lâmpadas aqui. Então você tem um GND lá, né? E eu tenho dois sinais passando aqui, dois fios passando aqui, onde esses fios eles entram na normal aberto e normal aberto 1, normal aberto 2, tá? E o comum é o 110 ou 220 que tu vai passar. Você passa aqui, tranquilo. E aqui é a conexão que você vai utilizar para ligar e desligar. E para ligar e desligar é muito simples. Olha só, você tem, nesse caso aqui, um sinal que você tem que colocar 5 volts aqui, um GND aqui, e esses dois sinais são sinais de controle para ligar e desligar essas lâmpadas. Para fazer isso, você tem ali o 7 e o 6, né? Perdão, é o 7 e o 8, ó. 7 e o 8. 7 e o 8 ali. Então, você tem o 7 que liga uma lâmpada, o 8 que vai ligar outra lâmpada. Você define no pin mode que os dois são de saída. E depois, desculpem pessoal, às vezes dá uma bugada aqui no meu browser, mas só para vocês verem, tá? Que é interessante isso aqui. Você tem um loop, você vai jogar um sinal baixo para ligar o relé 1. Vejam que é sinal baixo liga o relé 1, é ao contrário. O relé 2 em alto desliga o relé 2, 2 segundos. Então são lâmpadas que ficam ligando e desligando de forma alternada a cada 2 segundos. Agora imaginem, pessoal, dá para ligar, dá para vocês criarem timers, desligar a geladeira, ligar luz da casa, ligar diversas coisas utilizando um sistema como esse. É um sistema simples, extremamente barato. Você pode conectar, por exemplo, ao invés de colocar um controle interno no Arduino, você poderia também colocar um módulo Wi-Fi nele, um servidor, e dessa forma você pode controlar sua casa, suas lâmpadas, o que você quiser dentro de sua casa, em qualquer lugar do mundo. Beleza? Então era isso, pessoal. Você pode ligar aqui um ventilador e uma lâmpada, utilizando botões aqui. Veja que interessante. Dá para fazer muita coisa. E aqui tem um botãozinho, que se eu leio um botão, eu ligo um relé. Se eu leio outro botão, ligo outro relé. Então, veja que interessante. O que a gente pode fazer aqui, tá? Temos outras, né, vários, vou colocar aqui, né? Não quero fazer propaganda para ninguém, tá? Não, mas existem vários sites bons para compras.
E tem uma que eu gosto. Tem um site que particularmente eu gosto. E esse site aqui, você pode comprar muitos artefatos, muitos dispositivos, tá? Então, por exemplo, eu quero... O que eu tenho no Arduino aqui? Eu quero comprar o que tem de shields, né? Então, shields eu tenho vários. Eu tenho shield para driver, para ponte H, que nós vimos na aula passada. Já tem um ponte H pronto para fazer motor. Tem um data logger aqui. O que é o data logger? É um chipzinho que eu coloco, um chip desses SRAM, memória SRAM aí, para ficar armazenando dados. Tem XB aqui, XB. Eu nunca usei, tá? Mas é para fazer comunicação com outros dispositivos. Nós temos multifunções, temos protoboard já embutida, nós temos shields para impressora 3D, nós já temos módulos pré-estabelecidos, shields para ligar na internet com cabo, nós temos para shields para utilizar GSM, e aqui tem um cartão de celular, né? Então você tem muitos shields aqui interessantes. E de shields, além disso, nós temos o que a gente chama de acessórios, sensores, né? A gente tem sensores também. Sensores, tá aqui, ó. Temos muitos sensores. Sensores de corrente, luminosidade, proximidade. Ó, esse aqui é legal, ó. Sensor de distância, R$ 13,90. Né? Então você pode construir um robô de baixo custo. Encoder, sensor de velocidade, tá? Temos sensor de vibração, acelerômetro, 3 eixos. Você pode construir um controle de videogame aqui, utilizando o acelerômetro e giroscópio no mesmo, né? Então, né, você pode trabalhar com muita coisa. Sensor de presença, que nem alarmes tem, né? Sensor de ângulo. Muito bom, muito bom. Temos muita coisa, temos sensor, temos outros sensores de gás, etc, etc. Tá bom? Então, basicamente, é isso. Essa mensagem que eu quero deixar para vocês. Peço desculpas por não ter uma infraestrutura melhor aqui em casa, né? Infelizmente as coisas estão todas lá no Instituto Federal. Eu não pude chegar lá justamente por causa da pandemia, mas eu acredito que dá para a gente fazer algum trabalho. Tá bom? Um abraço, tudo de bom para vocês aí.